urgente, prisão de Bolsonaro e os efeitos imediatos. O que acontece agora? A condenação de Jair Bolsonaro e outros 7 réus pela tentativa de golpe de Estado em 2022 trouxe uma série de desdobramentos que estão gerando grandes expectativas no cenário político e jurídico do país. No entanto, é importante entender que a prisão dos réus não é imediata. A decisão da primeira turma do STF foi clara, mas o processo ainda está longe de ser finalizado. De acordo com a legislação, os condenados podem recorrer e não há prazo exato para a execução da pena. A defesa tem até 60 dias para analisar o acórdão, documento que reúne os votos dos ministros, e apresentar novos recursos. Esses recursos podem ser tanto embargos de declaração, para apontar contradições ou partes pouco claras da decisão, quanto embargos infringentes, que só são aceitos se houver pelo menos 2 votos pela absolvição. O que isso significa? A decisão final ainda está longe de ocorrer, pois esses recursos podem influenciar o andamento do caso. Isso significa que, por enquanto, a prisão não será executada até que o resultado do julgamento seja definitivo e sem mais possibilidade de questionamento. Outro ponto crucial dessa decisão é a questão da inelegibilidade. Com a condenação, os réus ficam inelegíveis por 8 anos, conforme a lei da ficha limpa. Isso significa que Jair Bolsonaro não poderá se candidatar a cargos públicos por esse período, mesmo que o processo eleitoral aconteça antes de sua pena ser cumprida. Vale ressaltar que a inelegibilidade também implica na perda de mandatos e outros efeitos civis, como a indenização por danos morais coletivos, no valor de 30 milhões de reais, e o cumprimento da pena. Bolsonaro, por exemplo, segue em prisão domiciliar desde agosto de 2024 por decisão do ministro Alexandre de Moraes, em razão de tentativas de interferir nas investigações. Esse tipo de prisão é provisório, mas com a condenação, a defesa do ex-presidente pode solicitar que esse tempo seja descontado da pena. Será que ele continuará em prisão domiciliar? A resposta a essa pergunta dependerá dos recursos apresentados e da decisão final do STF. Além disso, a condenação estabelece que, caso o ex-presidente venha a ser preso, ele deverá cumprir a pena inicialmente em regime fechado, visto que a pena para crimes graves, como o dele, é superior a 8 anos. Já outros réus, como o ex-ministro Walter Braga Neto, condenado a 26 anos de prisão, também seguem em prisão preventiva desde dezembro de 2024 e terão que cumprir a pena inicialmente em regime fechado. O tempo de prisão de cada réu pode ser alterado conforme análise de novos recursos, e a defesa pode buscar reduções de pena por trabalho, estudo ou até mesmo progressão de regime, dependendo do comportamento e do cumprimento das exigências legais. O que mais está em jogo? Além das questões jurídicas, a questão da declaração de indignidade do oficialato também será analisada. Isso significa que, caso a condenação se torne definitiva, os réus vinculados às Forças Armadas poderão ser expulsos e perder os postos e patentes. Isso inclui figuras como Bolsonaro, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, Braga Neto e Almir Garnier. A indenização por danos morais coletivos, no valor de 30 milhões de reais, será paga de forma solidária pelos réus, e o valor será revertido para um fundo destinado à reconstituição dos bens lesados durante a tentativa de golpe. O que está em jogo para o futuro de Bolsonaro e seus aliados? A resposta definitiva sobre o cumprimento da pena. A perda de direitos políticos e o desfecho desse caso histórico ainda estão por vir, mas já sabemos que a inelegibilidade é apenas o começo de uma série de consequências legais que podem alterar o cenário político nos próximos anos. Agora, se você está acompanhando tudo isso e quer ficar por dentro de cada movimento, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização sobre esse caso. E você, o que pensa sobre essa decisão? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua opinião. Aguarde mais atualizações e não perca os próximos passos desse caso que está moldando o futuro do Brasil.